respondido. Mas é aquela coisa do joguinho combinado, senhor presidente. O parlamento, um parlamentar, um partido político, vai lá e provoca para que o judiciário tenha desculpa de dizer que está respondendo que foi provocado, que não agiu por motivação e iniciativa própria, que é vedado. Bom, e aí o que acontece é que houve uma alteração, sim. Houve uma alteração do julgado. Uma certidão que foi adulterada. Um julgamento que eu fiz questão, senhor presidente, de indagar, de ver com os advogados se o ministro Alexandre submeteu a alteração do seu voto à primeira turma, e a resposta é não. Ele não submeteu a julgamento aquela alteração que ele fez de dizer que agora a gente só pode falar somente com relação ao deputado Ramagem e ainda especificar quais são os crimes. Ele está se intrometendo na nossa função, na nossa atribuição constitucional e, pior, está adulterando, manipulando uma decisão judicial que houve aí, sim, uma nova certidão, como o deputado Ramagem falou, é nula essa nova certidão. É uma vergonha que está sendo feita, é um assinte à justiça. Desde quando agora pode um ministro violar a Lei 1079 de responsabilidade, a lei de responsabilidade, para refazer o seu voto após publicado, porque ele é publicado na sessão, e ainda o presidente da turma alterar a certidão. A certidão, ela está certificando um fato. E essa nova certidão, ela é nula porque ela certifica um fato que não houve. Não houve um novo julgamento para que o relatório, o voto do relator fosse apreciado pela turma. Cadê o voto da ministra Carmen Lúcia concordando com essa mudança? Cadê o voto do Fux, cadê o do ministro Fux, do ministro Zanin, presidente da turma? Cadê? Não tem. Então isso é uma farsa. Isso é uma farsa, gente. Isso é nulo. E é uma afronta ainda à Lei 1079. Cabe ainda crime de responsabilidade, cabe impeachment de quem assim procedeu. Então eu quero aqui contraditar e dar um minutinho final aqui ao meu colega Éder Mauro, senhor presidente, se me permite. Senhor presidente, eu apenas complementando o artigo 95, parágrafo 5º, e eu gosto de cumprir o regimento para contra-argumentar a questão de ordem colocada pelo Lindenberg, exatamente, eu só quero que cumpra o regimento. O parágrafo 5º estabelece que o deputado, quando puxar a questão de ordem, ele tem que inicialmente estabelecer quais os artigos que ele vai argumentar para tirar as dúvidas. E o deputado Lindenberg não citou artigo nenhum. Ele, única e exclusivamente, falou que o artigo 74 ele poderia citar porque teria sido citado o nome dele, mas não mencionou artigo nenhum. Entrou no mérito da questão e não fez absolutamente nada sobre a questão da questão de ordem. Então, eu solicito a Vossa Excelência, como contra-argumentando esta questão de ordem, que seja retirado, conforme estabelece o regimento, todas as palavras do deputado Lindenberg que foi colocado, porque não cumpriu o parágrafo 5º do artigo 95. Eu falei em cima do artigo 53. A presidência vai decidir a questão de ordem. Deputado Lindenberg, Vossa Excelência argue a constitucionalidade da sustação da ação penal. Essa presidência não vai aqui entrar na legitimidade arguída pela deputada Bia com relação ao ofício que Vossa Excelência fez, muito menos a resposta dada pelo ministro Zanin.